Olá, bem-vindos a mais um Lado a Lado com o Gestor. Eu sou o Jojo, CIO da Vitrio. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui comigo o Mac. Mac é um dos fundadores da MZK. Tive o prazer de trabalhar com ele anos atrás, a gente vai falar disso um pouco também. MZK é um dos fundos que faz parte aí dos fundos multimercados que a gente investe, está no nosso FOF Melhores Fundos, está no FOF Melhores Fundos Multimercados. Então, a ideia aqui, como sempre, é que você conheça um pouco mais da casa diretamente por quem faz. A MZK foi fundada no começo de 2018, o fundo vai completar 2 anos daqui a pouco. Eles estão quase com 700 milhões de patrimônio, uma equipe de 13 pessoas, e aí eu vou deixar o Mac contar um pouco da história dele e como é que isso daqui se reflete na política do fundo, ou na gestão do fundo. Vamos lá. Ok, João, muito obrigado pela oportunidade que a Vitrio está dando para a gente aqui de falar com seus clientes. Uhum. Muita honra de estar aqui de novo, a gente já se conhece há bastante tempo, já trabalhou junto, né? Falar um pouco da MZK, na verdade, a ideia de montar a MZK veio de uma turma que trabalhou muito tempo em tesouraria de banco. Uhum. A minha história é basicamente em tesouraria de banco. Sim. Eu comecei no mercado em 93, eu trabalhava na tesouraria de banco, de um banco que chamava Banco Grafos, que era um banco até que ficava no Rio também. E em 93, 94 teve o Plano Real, e as tesourarias de câmbio, elas acabaram crescendo bastante naquela época. E eu trabalhei por diversos bancos focados em câmbio, mas também como head trader. Sim. CCF, que era um banco francês, que era bem ativo em tesouraria aqui no Brasil. O BNP, trabalhei no HSBC por bastante tempo, e no Bradesco. Sim. E no meio desse período, a única gestora que eu fiz parte foi a Fidúcia, que é onde a gente trabalhou junto. Trabalhei lá durante 1 ano e meio. E aí eu tenho uma história boa da Fidúcia. Eu tenho 2 histórias boas desse começo de carreira do Mac. Primeiro, quando ele era estagiário na Grafos, ou quando começou a trabalhar na Grafos, ele falou, a Grafos era no Rio, mas ele fazia poli em São Paulo. Exato. Né? E então, para você que tem um estagiário que diz que precisa ir para trabalho, não consegue conciliar, ele fazia poli em São Paulo e trabalhava no Rio. Um dia ele conta a mágica que ele fazia, como é que era isso, né? Fazia as provas, alguém assinava por ele, a gente não sabe. E a outra história boa é assim, a gente trabalhou junto na Fidúcia, né? E tem uma outra pessoa, entre as várias pessoas competentes que passaram pela Fidúcia, a mais ilustre hoje é o nosso ministro, super-ministro Paulo Guedes, que entrou para substituir o Mac. Né? A brincadeira é que o Mac saiu e o Paulo Guedes chegou lá e sentou no lugar dele, pegou a Bloomberg dele. Então, assim, se a gente teve que contratar na Fidúcia o Paulo Guedes para substituir o Mac, você já entende a competência dele aqui. Não, quem me dera, na verdade, é verdade, isso aconteceu, mas foi pura coincidência. Ele usou meu Bloomberg, é verdade também, mas porque ele já tinha saído, ele estava usando, ele de um Bloomberg, ele usou o meu, mas cara foi pura humilde conta uma história mais... Mas isso realmente aconteceu, a gente trabalhou lá nessa época e isso realmente aconteceu. Mas voltando um pouco à MZK, eu tenho toda essa história em tesouraria e em 2015 o Bradesco comprou o HSBC. Eu tinha 12, 13 anos de HSBC, na verdade eu tinha mais, até 15 anos de HSBC. Quando o Bradesco comprou, eu tive a ideia de sair da tesouraria, me juntar com os traders que trabalhavam comigo na tesouraria e montar uma asset. Mas quando o Bradesco assumiu, que foi 1 ano depois de ter comprado, por causa dos reguladores que tem que aprovar a compra, quando o Bradesco assumiu, eles me convidaram para ser o responsável pela área de trading do Bradesco. Sim. E foi uma oferta muito legal, porque o Bradesco, se não for o primeiro, é o segundo maior banco de tesouraria do Brasil, volumes que se opera. Na minha opinião, acho que é o primeiro, mas não dá para saber, mas deve ser, porque o volume é grotesco. E o desafio era bacana porque eu ia tomar conta de 4 áreas. A mesa proprietária, a mesa de câmbio, a mesa de equities e a mesa de flow de derivativos. Iam ser 17 pessoas comigo trabalhando, então era um desafio bem bacana, eu acabei aceitando, fiquei no Bradesco. Sim. Trabalhei lá durante 1 ano e meio, 2. A gente foi muito bem sucedido lá nas metas que foram dadas pra gente. Mas a história de montar asset ainda estava encravada na minha cabeça. O ambiente era muito bom, em termos de taxa de juros muito baixas e da disseminação de plataformas eletrônicas. E a história que eu tinha de 25 anos de tesouraria era uma história que me capacitava a montar assets. Sim. Obviamente que teve tesoureiros que montaram assets que foram muito bem, teve tesoureiros que montaram assets que não foram tão bem assim. Existe um certo desafio nessa transição. Sim. E até posso dizer o que eu acho que o grande desafio de você sair de uma tesouraria para ir para uma asset é o fato de que numa tesouraria, quem sabe seu resultado
é o seu chefe e talvez o chefe dele. Numa asset, quem sabe o resultado é quem quiser abrir o jornal ou entrar na internet. E você deixa de ter 1 ou 2 chefes, você passa a ter, no meu caso hoje eu tenho quase 7 mil chefes. Não, e também com objetivos e horizontes às vezes diferentes, né? A cobrança é mais intensa. Exato, a cobrança é mais intensa. Então, para sair do Bradesco, tomar essa decisão de sair e montar uma asset, a gente teve que pensar bastante porque eles tinham um custo de oportunidade. Sim. Quem saiu foram eu e mais 3 traders do Bradesco, do HSBC e Bradesco. A gente tinha um custo de oportunidade para ficar no Bradesco, mas a gente achou que pelo modelo que a gente utilizava no HSBC e no Bradesco de operar, essa transição para asset ia ser uma transição mais suave. O que eu quero dizer com isso? O jeito que a gente operava no HSBC, principalmente, era um jeito tentando pegar partes de movimento e não o movimento inteiro, entrando e saindo das posições, com horizontes mais curtos de investimento do que ter posições mais concentradas e investidas a longo prazo e muito concentradas numa pessoa só, um tomador de decisão. Não que eu ache isso errado, eu acho certo. Acho que mas tem é um vários modelo gestores, diferente. É um modelo totalmente diferente. Você pega, para mim, um dos melhores gestores que existem no Brasil e talvez no mundo, é o Stuberger. E ele tem esse modelo de gestão mais concentrado, com decisão mais concentrada nele e com posições mais longas. E funciona super bem. A gente sempre trabalhou de modelo diferente. Mesmo se eu quisesse ser igual a Stuberger, eu jamais conseguiria, nem fazer parecido com o que ele faz. A gente sempre trabalhou desse jeito, de ter decisão descentralizadas, ou seja, como é que funciona na MZK? Cada trader tem a sua responsabilidade, tem um limite de risco, tem sua caixinha, eles podem operar dado esse volume de risco e tem um objetivo para entregar no final do ano. Então são decisões descentralizadas com horizontes mais curtos, tentando pegar partes de movimento. Acaba sendo uma gestão mais dinâmica. Exato. Quer dizer, vai compondo, né, o resultado ao longo do tempo em vez de esperar grandes acertos. Exatamente. A gente tenta ser mais diversificado e por isso ter uma gestão mais dinâmica. Mesmo, até por isso que o nome do fundo é MZK Dinâmica. A gente chama de MZK Dinâmica para a gente tradar mais. E você percebe que o risco exposto, quer dizer, a volatilidade do fundo, o risco do fundo fica menor por conta dessa estratégia. Assim, não é um fundo também para ser papai com mamãe, porque a gente tem um fundo que é para ter uma vol de 6, a gente está rodando com uma vol um pouco mais baixa do que isso, mas o que eu posso dizer é que a vol da vol vai ser menor. Eu não vou sair de uma vol de 4 para ir para uma vol de 12 de um dia. Porque você fica usando, traduzindo isso daqui para a gente, é como se você usasse o orçamento de risco o tempo todo, né? Isso, o mesmo orçamento de risco. Sem variar muito para cima, depois para baixo. Então, a gente todo dia você está tentando comer um pedacinho. Exatamente, e tentando ganhar um orçamento de risco. É isso que a gente faz. Isso faz com que a gente tente buscar mais consistência em detrimento dos grandes retornos absolutos. Perfeito. Eu acho que, assim, não adianta você querer ter as duas coisas. Ter consistência e grandes retornos absolutos é impossível de fazer, é muito difícil. Entendi. Então, a gente, acho que essa busca por consistência que a gente tem deriva desse modelo que é mais descentralizado e que traz como resultado essa busca por consistência. Entendi. Esse modelo, ele compõe uma carteira de fundos. Tem fundos que buscam resultados absolutos muito fortes. Então, acho que isso acaba sendo bom para compor uma carteira. Perfeito. E hoje, fala um pouco como é que a equipe está, como é que vocês estão lá e como é que a equipe é distribuída. Quer dizer, vieram vocês 4, mas hoje em dia já são 13 pessoas, como é que... Hoje na área de gestão nós somos em 6, somos nós 4. O pessoal que veio comigo do HSBC, cada um tinha uma especialidade. Por exemplo, o Danilo Macari, que trabalha lá, ele operava muito DI. O Gustavo operava câmbio, moedas de G10 e cupom cambial. Mas no próprio HSBC, eles podiam operar outros ativos. Eu dava liberdade, do meu limite, eu dava limite para eles operar outros ativos. Por que eu fazia isso? Porque quando a gente senta para discutir numa reunião de trading e um cara quer falar sobre o mercado do outro, é importante que ele tenha limite daquele mercado para poder dar a opinião dele. Para não ficar só... Para não virar palpite. Senão o cara fica palpitando no mercado do outro, ele não é legal. Então eu dava limites menores para ele poder opinar e a reunião ser mais estruturada realmente. Sim. Isso funcionava muito bem. Então quando a gente montou o fundo, os 4 traders principais, inclusive eu, nós podemos operar qualquer ativo. Perfeito. Isso não significa que todo mundo sai operando tudo. As pessoas acabam na prática operando mais aquilo que... A sua zona de conforto, o seu costume. Exatamente. E aí, com o tempo, a gente criou uma caixinha também que começou no segundo semestre do ano passado, que é uma
mais quant, e quem está tocando é uma pessoa que chama Rodrigo Barbosa, que é um cara que tem doutorado em economia, ele tem uma capacidade de quantificação muito forte, então está funcionando bem. E a gente tem nosso economista que trabalha com a gente, está desde o início, que também faz parte da equipe de gestão. Que é o cara que veio, inclusive, do Bradesco também, que quando eu trabalhei no Bradesco, eu fiquei muito próximo ao pessoal do DPEC lá, do Fernando Honorato, tal, o pessoal que cuida. E eles me indicaram ele, que é um cara que eu gosto bastante. Legal. Então a gente está estruturado assim, e assim, a ideia desses fundos parecidos com o meu, que tem decisões descentralizadas, a maneira de você crescer é tendo mais traders, é plugando mais caixinhas, é tendo mais capacity. E aí é por aí que você vê a equipe. É por aí que eu vejo o crescimento. Entendi. Exatamente. O crescimento é através disso. Então a gente conforme o patrimônio vai crescendo, a gente tende a plugar mais caixinhas. Bacana. E pensando um pouco, quer dizer, saindo daí, pensando um pouco, quer dizer, vocês quando começaram o fundo no meio do furacão, né? Quer dizer, começo ali de 2018 era greve dos caminhoneiros, depois eleições, né? Como é que foi isso e quer dizer, como é que vocês surfaram ao longo desse tempo e depois vamos falar como é que vocês estão olhando o cenário para frente? Sim, a gente foi pego realmente no início do fundo. Eu não sei nem se é bom ou ruim ter começado no momento que a gente começou. O que eu posso contar, relatar os fatos, é que antes de começar a gente estava rodando carteiras simuladas para testar nossos limites de risco e fazer. A gente ficou 2 meses testando carteiras simuladas e a gente estava indo muito bem. O mercado inteiro estava indo muito bem até abril de 2018, Sim. porque era aquela questão de dólar a 3,20, crescimento sincronizado no mundo, estava tudo indo muito bem, a gente estava rodando muito bem. Em maio, a gente começou o fundo dia 1º de maio. Em maio aconteceu greve dos caminhoneiros, início da guerra comercial, teve uma guinada do Banco Central que eles iam baixar juros e não baixaram. Tudo isso no ambiente de ano eleitoral que a gente passava pelo Brasil. E foi um dos anos mais difíceis para a indústria de fundos desde sempre. Foi um dos anos mais os meses mais difíceis que a indústria de fundos já teve. Então a gente começou naquele ambiente, a gente já começou tomando um banho de água fria, uma ducha de água fria, porque a gente estava indo bem nas simulações, começou no primeiro mês andando para trás. A gente não andou muito para trás, 0,90, 0,60, eu não lembro exatamente, mas um pouco menos de 1%. Mas foi um banho, assim, é a realidade. A gente começou já falou, isso aqui que está acontecendo. E aí eu penso, será que era melhor ter começado o fundo 1 mês depois ou 2 meses depois? Porque aí já ia estar num ambiente diferente, já ia entrar preparado para isso. Mas talvez aí você não conseguisse o dinheiro inicial, o seed, para entrar, porque secou o seed para multimercado naquele momento. Acabou o dinheiro para multimercado. E se começasse antes, talvez fosse até pior, porque eu já ia entrar operando posições otimistas e ia chegar em tivesse perdido mais. Então, acho que a gente... mas é o que é. É o que é. Foi bom, a gente já está escaldado, podemos falar que a gente já passou por uma crise forte de mercados. Os nossos 3 primeiros meses, primeiro mês a gente foi mal, depois nos nossos 3 meses a gente começou a operar um pouco menor, a gente operou com uma vol menor do que a gente queria. A gente operava menor, e também os nossos distribuidores, eles sabiam que a gente estava operando menor, a gente tinha combinado com eles, falando, esse ambiente aqui é muito preto ou vermelho, tem muita coisa preto ou vermelho. Saiu um highlight na Bloomberg, ou saía uma notícia qualquer, e o mercado mexia muito por conta de uma notícia política, de eleições, esse tipo de coisa que você não consegue ver. Era um ambiente chato. Imprevisível. E aí, quando chegou em setembro, pouco antes do primeiro turno, a gente começou a ter uma visão melhor, graças ao Paulo Guedes, nosso ex-companheiro. Na época era quando começou a se falar que ele seria o cabeça ali da equipe econômica. Isso, ele seria o cabeça. Ele já estava falando qual era a ideia dele, que era toda essa teoria bem liberal de economia. Mas a gente não sabia se eles iam se eleger ou não. E em algum momento, em outubro, saiu alguma pesquisa em que mostrava que essa parte liberal pudesse entrar. E a gente começou a colocar mais risco na carteira e a gente começou a entrar, começar a operar normal, como a gente sempre operou. E de lá para cá a gente tem tido resultados muito bons. Em 2019 a gente performou em CDI mais 5,90. A gente trabalha com uma meta de CDI mais 5 ao ano. Com uma vol de 6, a gente entregou CDI mais 5,80, desculpa. Então a gente imagina entregar, é isso que a gente quer fazer, a gente quer manter isso.
Obviamente que a gente não consegue garantir, mas essa é a nosso target, nossa meta é fazer isso. E olhando o cenário para frente, como é que vocês estão vendo? Qual é a tua expectativa? Estão construtivos? Como é que você está olhando isso? A gente está construtivo, a gente estava um pouco mais preocupado até o ano passado com o cenário externo, por conta da guerra comercial. Guerra comercial é o seguinte, os Estados Unidos briga com a China lá, aí todo mundo diminui o comércio, a corrente de comércio diminui, isso faz com que o mundo cresça menos. Isso, os economistas todos convergem para isso. Eles não concordam com um monte de coisa entre eles, mas isso aí eles concordam. O crescimento mundial cai. Então a gente estava preocupado com isso. No final do ano você teve o acordo da primeira fase de China e Estados Unidos, então isso deu uma melhorada, saiu um pouco do cenário. Com isso o cenário externo ficou mais tranquilo. Tranquilo que eu digo? Até parecia, exato. E tranquilo que eu digo, assim, quando lá tá tranquilo, a gente pode pensar no que tá acontecendo aqui no Brasil. Sim. Porque não adianta olhar só o Brasil, você tem que olhar... Não contagia tanto. Não contagia, exatamente. E aí, olhando pro... E assim, e aí só fazendo parênteses, a gente achava isso, mas aí quando começou o ano, a gente teve 2 eventos que ninguém consegue prever. Primeiro foi o ataque dos Estados Unidos ao aeroporto em Bagdá, matando o general iraniano, que isso ninguém consegue prever que isso ia acontecer. E depois que acontece, ninguém consegue prever qual o desdobramento disso. Por enquanto parece que está parado, mas ninguém sabe se isso... Sim. E o segundo evento que aconteceu, que também é imprevisível, foi a questão do coronavírus na China. O fato de existir esse coronavírus para o mercado, como que o mercado sente isso? Quando você sitia uma cidade, que aconteceu lá na China, que eles estão querendo prevenir o vírus de se espalhar por toda a China, você acaba sitiando uma cidade. E aquela cidade, ou algumas cidades da China, eles param de produzir, param de jantar fora, param de ir no supermercado, param de ir no dentista. E quando você para de fazer isso, o PIB cai. Você para de transações e o PIB da China cai. Também é o que aconteceu na greve dos caminhoneiros aqui. Na greve dos caminhoneiros, quando você ficou aqui ilhado na sua casa, que você não saiu para almoçar fora... Não consome, alguém não produz... E você não vai 2 vezes depois. Você não foi uma vez, depois você não vai 2 vezes para compensar. Então o PIB... Fica um buraco. Buraco no PIB. E tem a mesma coisa que está acontecendo lá. É isso que faz com que o mercado fique ruim por conta do vírus. Então, o que o mercado espera é quando isso vai... Quando esses controles vão se normalizar. E aí, quanto que vai ter comido o PIB da China e, em consequência, o PIB do resto do mundo. Para o Brasil, qual é o impacto? Como a China começa a consumir menos, eles consomem muitas commodities que nós exportamos. Nós somos um dos fabricantes que vão perder venda. Mas, de novo, esses são eventos que a gente não consegue prever. Aconteceram e não consegue prever. Mais para frente, o próximo risco que a gente pode ter nos Estados Unidos são as eleições americanas. Isso, assim, se não ganhar o Trump, entrar um candidato democrata, e não for um candidato democrata que o mercado gosta, pode ter mais barulho. Mas olhando para o Brasil, rapidamente, acho que a gente nunca teve uma situação melhor. E, assim, e acho que assim, em vários frontes. Situação fiscal do Brasil. A gente teve essa economia de 800 bi em 10 anos com a reforma da Previdência, mas só por ter passado a reforma da Previdência, a taxa de juros do Brasil caiu 200 pontos depois daquilo. A cada 100 pontos que a taxa de juros cai, a gente tem uma economia de mais 50 bi por ano. Ou seja, como caiu 200, é 100 bi por ano, que é mais um tri em 10 anos. Ou seja, a gente teve uma economia de 800 bi por causa da reforma da Previdência e mais um tri porque ela passou e os juros caíram. Ou seja, uma situação fiscal que a gente nunca teve. Nossa dívida PIB, ou seja, a dívida nossa está descendente lá para frente. Ela nunca foi, ela depois sempre foi de muito explosiva. tempo. Eu nunca vi isso acontecer. Para mim é a primeira vez. Então, no lado fiscal a gente está super bem. No lado monetário, a gente está com um juro super estimulativo, que acho que ajuda na emissão de debêntures, crédito para empresas. O Banco Central foi claro nisso ontem no statement dele. Ontem a gente está gravando isso um dia depois que o Banco Central cortou a taxa de juros de 4,5% para 4,25%, né? O que parece ser talvez o final desse ciclo de corte, né? Parece ser o final, não dá para afirmar que é o final, porque ele falou que está interrompendo. Ele falou assim, nós vamos interromper o ciclo. Interromper não é finalizar, pode ser que ele volte, mas de toda maneira ele foi claro nessa questão do crédito, que os juros baixos possibilitam isso, ele tem que olhar com mais calma o efeito desses juros básicos. Então, na parte fiscal, na parte monetária, a gente está super bem. Na parte de crédito, a gente está super bem também. E inflação, super controlada. A gente está com a inflação, a previsão da maioria das casas é para baixo de 3,70 para esse mês, para esse ano, em torno de 3,5 hoje em dia. A gente tem ainda
a taxa de desemprego, apesar de estar caindo, ela ainda é muito alta. Então é difícil gerar inflação com o desemprego muito alto. Primeiro você começa a empregar gente, chega uma hora que começa a ter inflação de custos. E também a capacidade da indústria, ela está um pouco ociosa ainda, bastante ociosa do que já foi. Então esse negócio também, a indústria começa a ocupar essa capacidade ociosa até chegar um momento que ela tem que investir mais e aí gera inflação. Mas vai demorar para isso acontecer. Para o desemprego cair, para a capacidade da indústria subir, vai demorar para acontecer uns 2 anos. Entendi. Então a inflação deve continuar tranquilo. Nesse cenário de inflação baixa, fiscal bom e monetário também super estimulativo, eu acho que a gente tem condições de crescer. Se não crescer 2,5 a 3, como eu estou falando, se crescer de 2 a 2,5, tá ótimo já, porque a composição do crescimento vem muito mais do setor privado do que do público. O setor público parou de emprestar dinheiro, coisa, então pra gente acho que isso é ótimo. Então eu estou com um cenário muito otimista para o Brasil. Legal. O que a gente depende agora é um pouco do que vai acontecer lá fora. Eu queria pegar desse cenário que a gente falou, puxar 2 conversas para a gente terminar. Uma e relacionar isso como é que vocês fazem a gestão. Primeiro nesse cenário todo, taxa de juros mais baixa e tal, está tendo uma forte procura por renda variável, né? A gente está vendo aí gestores captando e tal. E vocês, como um fundo macro dinâmico, com book separado, quer dizer, vocês olham menos as ações pontualmente, mas vocês operam o mercado através dos índices, né? Como é que é isso? Como é que é essa a versão e como é que vocês estão posicionados hoje? A gente não é especialista em olhar a parte micro das empresas. O que escolher a gente olha, aquele papel ou aquele papel. Como a gente é um fundo macro, o que a gente olha é qual a capacidade das empresas de gerarem mais dinheiro ou de terem custos mais baixos. Isso faz com que os índices de ações variem. Sim. Então você pode olhar o índice Bovespa, pode olhar o índice, tem um ETF de empresas pequenas, que chama de small caps. A gente faz isso também com índices lá de fora, tem índices de emerging markets, né, de mercados emergentes, tem índices de outras bolsas do mundo. Então a gente opera através desses índices. E assim, o que a gente olha especialmente para o Ibovespa, que acho que é o mais visado, o que a gente vê hoje, assim, se esse crescimento vier, mesmo que seja um pouco menor do que se prevê, mas com uma composição melhor, eu acho que o índice tem espaço para andar mais. E hoje ele está suportado por uma questão técnica que é as pessoas físicas saindo de poupança e entrando no índice. Indo atrás de mais retorno. Indo atrás de mais retorno. Está suportado, mas assim, tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem muita gente entrando que não está acostumada com a volatilidade que o índice pode trazer. Está correndo do carrossel para a montanha-russa. Exatamente. Ainda está na subida, né? Exatamente. Então, assim, tem que estar suportando, mas em algum momento isso pode dar uma fraquejada por conta disso. E os investidores estrangeiros não estão vindo ainda para o índice ou para o Ibovespa, menos. Estão vindo em alguns leilões específicos, tal, mas para índice específico eles não estão vindo. Eu acho que em algum momento eles vêm, eu acho que tem muito ruído político ainda de Brasil que está sendo disseminado lá fora, por isso que eles não vieram ainda, mas em algum momento vem. Quando eles vierem, aí eu acho que a alta da Bolsa pode ser um pouco mais longa e estruturada e mais consistente. E aí a outra parte que é a tua zona de conforto e o câmbio. O câmbio. Zona de conforto porque tipo, o Mac é talvez um dos grandes especialistas aí em mercado de câmbio a vida toda. Mas é super difícil, né? É difícil. Posso fazer uma brincadeirinha do câmbio? Pode. O Greenspan falou uma vez, ele falou que ninguém consegue acertar para onde o câmbio vai. Aí teve um cara que virou para ele e falou assim, não, mas tem gente que ganha dinheiro com câmbio. Aí ele falou assim, até campeonato de par ou ímpar tem um vencedor. É verdade, ou seja, é muito difícil acertar o que acontece com o câmbio. Mas o que eu acho do câmbio, a gente, quando opera câmbio, pelo menos eu, quando eu opero câmbio lá na MZK, eu olho para 3 fatores sempre. Primeiro, por diferencial de juros entre o par de moedas que você está olhando, no caso do Brasil e Estados Unidos, o dólar real, quanto que é os juros no Brasil e quanto que é os juros nos Estados Unidos. Segundo, são os termos de trocas, o que você exporta contra o que você importa. E terceiro é diferencial de crescimento, ou seja, quem cresce mais, é o Brasil ou os Estados Unidos? Quem está crescendo mais? Isso vai impactar onde que sua moeda está indo. Então, se eu rapidamente falar um pouco das 3, diferencial de juros. A gente tinha um juros de 14%, e hoje o diferencial de juros de 14%, e hoje isso é 2,5%. Significa isso? Um americano ou um estrangeiro que viesse para o Brasil, internasse dinheiro aqui, comprasse real, ele ia ganhar um juros de 14% ao ano. Ou seja, ele ia ter 14% a mais do que ele colocou.
Se a moeda desvalorizasse 14%, ele ia ficar no break-even. Ele ia ter igual que ele colocou, no 0 a 0. Hoje, se o cara entra com esse dinheiro, os juros que ele ganha é 2% ao ano. Então, se a moeda desvalorizar mais... O colchão para desvalorizar é muito pequeno. Muito pequeno. E a volatilidade da moeda não mudou. Antes a volatilidade era 14, hoje é 14 também. Então ela continua fazendo isso, só que o cara tem um colchão muito pequeno. Acho que esse foi o grande motivo que fez com que o câmbio saísse de 3,20 para 4,20. Acho que foi essa queda brutal no diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. E acho que isso aí é uma coisa que já está no preço, o mercado já precificou. Variações adicionais em taxa de juros não vão fazer isso mudar muito. Termos de troca, a gente estava com um cenário melhor no final do ano passado, quando teve o acordo comercial e o mundo de emerging crescendo de novo. Com a questão do coronavírus, você pega o gráfico das commodities, ela despencou. Então, pra gente ficou ruim. Foi por isso que agora a moeda desvalorizou bastante no mês de janeiro, desvalorizou bastante, foi mais por conta disso. E diferencial de crescimento, aí eu acho que a gente tem uma chance. A gente está no outro lado do ciclo. Eles estão... Né? Isso, a gente está começando um ciclo de... A gente veio de 7 anos de crescimento muito pífio, ou de até recessão, e começou um ciclo de crescimento. Os Estados Unidos, eles vieram de crescimento alto e agora estão estabilizando um patamar bom, mas mais baixo do que estava. Mas já estão num ciclo longo, né? Desde a crise lá de 2008. Exatamente. Então, quando eu falo do câmbio, a minha carreira inteira, o câmbio foi uma moeda de diferencial de juros. Só comprava real, vendia dólar. Quando o cenário para emerging estava bacana, ia lá e vendia dólar, que era matei morto, porque você não tinha como perder, era 14% para ganhar e você podia ter um ganho de capital. Uma gordura enorme. Não, sempre foi diferencial de juros. Agora, a gente pode ter uma moeda de diferencial de crescimento. Não é para agora, eu acho, ainda. A gente tem que realmente certificar. Estamos transitando. Estamos transitando e vai ser muito bom se isso acontecer. Acho que, por enquanto, o real fica aí, pode desvalorizar um pouco mais. Mas se a gente começar realmente a ter essa atração em crescimento, eu acho que a gente pode valorizar 3,90, 4, não vai para 3,5. Também não é muito mais que isso. Não, 3,20 estava errado naquela época. A gente não sabia, falar depois é fácil, né? Mas eu acho agora, olhando a posteriori, que 3,20... você tinha muita anomalia na economia. Você tinha juros de 14%, que é uma anomalia. Você tinha o setor público intervindo na economia de uma maneira grotesca e também isso fazia com que a moeda subsidiando tudo. Então, a gente tinha uma artificialidade no preço do 3,20. De novo, na época eu não sabia, tô falando agora. Não, claro. E agora, quando você tirou tudo isso, você tirou os juros de 14, tirou essas coisas, o câmbio foi para onde tinha que ir. E eu acho que é mais ou menos nesses níveis que está. Entendi. Maravilha. Bom, gente, depois dessa aula, né? Eu acho que ficou claro para vocês por que a gente escolheu o MZK para fazer parte dos nossos portfólios, né? MEC aqui, que eu já conheço há mais de 15 anos, e o Zanin está ali atrás das câmeras quietinho também, não quis aparecer, e toda a equipe são grandes parceiros. Super obrigado aí pela tua presença e com certeza a gente vai falar mais junto aí outras vezes. Obrigado, Jojo, obrigado a Vitro e um abraço a todos que participaram. Valeu, gente.